As décadas de 70 e 80 definitivamente foram marcantes, tanto que vira e mexe nos pegamos num clima nostálgico, relembrando das coisas boas desses anos que se passaram. De lá pra cá tivemos um salto enorme na evolução de muitas coisas. E não é à toa que tanta coisa nos marcou. Os brinquedos, as guloseimas da infância, os filmes, a televisão e muito mais. E para nós amantes de carros, os carangos também faziam a nossa alegria. E uma dessas coisas boas de se lembrar são dos carros que marcaram nossa época. Vamos falar neste vídeo dos grandes sucessos da época, os carrões dos anos 70. Bem-vindo ao canal Conhecimento, deixe seu like e faça sua inscrição. No vídeo de hoje falaremos de carrões anos 70. Chevrolet Opala. Apresentado em 1968 já como linha 1969, o Chevrolet Opala tinha duas versões de motor que vieram emprestados do Chevrolet Impala. Um 3.8 litros com 6 cilindros em linha, com possantes 125 cavalos. O outro com 2.5 litros, dessa vez com 4 cilindros em linha, desenvolvia bons 80 cavalos. A primeira versão do Opala vinha na carroceria sedã de 4 portas, com versões Standard e luxo. As belas linhas do modelo, vindas do Opel Rekord, reforçavam a da linha de cintura ondulada dos paralamas traseiros. O estilo garrafa de Coca-Cola no perfil lateral estava em alta na época por sua adoção no Corvette de 1968. Os faróis circulares vinham incrustados em uma grade de muitos frisos horizontais cromados. E as luzes de direção abaixo do para-choque. Na traseira, uma bela faixa frisada levava o nome da Chevrolet em fonte cursiva, dando muito mais charme e autenticidade ao modelo, com o nome de pedra preciosa. Lançado em 19 de novembro de 1968, foi o primeiro carro de passageiro Chevrolet produzido no Brasil. Só saiu de linha em 1991, com a marca de quase 1 milhão de unidades produzidas. Em 1971, ele assumia a vice-liderança de vendas, com 54.212 unidades vendidas. Ford Maverick. O Maverick foi criado em 1970 como um sedã barato de 2 portas. O baixo preço era uma estratégia da Ford para competir com o Fusca e nos Estados Unidos contra os japoneses importados. Outro incentivo foram as 2 crises do petróleo nos anos 70, que impulsionaram a demanda por carros mais econômicos. Já no primeiro ano, as vendas ultrapassaram as do Mustang. Curiosamente, as primeiras edições do Maverick vinham sem o porta-luvas, parte do carro que hoje ninguém considera mais como acessório. Em abril de 1979, após vender mais de 100 mil unidades, o Maverick saiu de linha de vez, sendo substituído pelo Ford Corcel 2. Inicialmente, o Maverick era oferecido apenas na configuração coupé de 2 portas nas versões Super, Super Luxo e GT, com 2 opções de motor, 3.0 de 6 cilindros em linha de 112 cavalos e V8 de 5.0 de 197 cavalos. Ambos podiam vir equipados com câmbio manual de 4 marchas, com alavanca no assoalho ou automático de 3 marchas, com comando na coluna de direção. A versão GT com motor V8 e câmbio manual teve produção limitada e marcou a esportividade da linha. No mesmo ano foi lançada a opção sedã de 4 portas. O carro lendário somou 108.106 unidades vendidas no Brasil até sair de linha em 79. Sua história continua sendo cultuada por admiradores ano após ano, que resgatam o sonho de acelerar o carro como se estivessem nos anos 70. Ford Corcel 1. De tamanho médio, o Ford Corcel foi produzido no Brasil entre 1968 e 1986. Nasceu de um antigo projeto da Willys, adquirida pela Ford no final dos anos 1960. Em quase 20 anos, passou por apenas uma mudança radical. Aconteceu no final dos anos 70, com o lançamento do Corcel 2, que saiu de linha em 1986. O visual original do Corcel 1 foi apresentado em 1968, durante o Salão do Automóvel de São Paulo, na carroceria sedã de 4 portas. Um ano depois, era oferecido o modelo na carroceria coupé com 3 portas, que acabou por ser a versão mais vendida e mais encontrada do modelo. E em 1970, foi apresentado a versão
versão perua da linha Corcel 1, a famosa Belina, na configuração de 3 portas. E a Belina a gente vai falar dela no próximo vídeo também, sobre carros antigos. O motor oferecido ao Corcel 1 nesses modelos era 1.3 litros, arrefecido a água de 68 cavalos e torque de 9,8 kgf a 3.400 RPM. O câmbio era sempre o manual de 4 velocidades para toda a linha. Chevrolet Chevette. O Chevette foi um carro da General Motors lançado no Brasil em 1973, tendo como número do projeto 909, sendo batizado pela GM como projeto do desenvolvimento de seu primeiro veículo de passageiros de pequeno porte. A ideia surgiu ainda em 1962 e ganhou força com a pesquisa de mercado realizada em 1965, que detectou a existência de 2 segmentos viáveis no mercado brasileiro: os automóveis de médio pequeno e médio grande portes. Em 1970, a decisão é tomada e 1.600 homens são designados para dedicar-se exclusivamente ao projeto 909, surgindo os modelos sedã de 2 portas. E claro que você se lembra, né? O famoso Chevette Tubarão. Volkswagen Brasília. A Brasília foi um automóvel produzido de 1973 até 1982 pela Volkswagen do Brasil. Foi projetado para aliar a robustez do Volkswagen Fusca, um carro consagrado no mercado, com o conforto de um automóvel com maior espaço interno e desenho mais contemporâneo. Era um carro pequeno, de linhas retas e grande área envidraçada. Esse nome é uma homenagem à então moderníssima cidade fundada 13 anos antes com o mesmo nome, a nossa capital, Brasília. E lembrando, pessoal, que a Brasília teve suas variantes. Vamos falar delas aqui também. E agora um dos campeões do Brasil, Volkswagen Fusca. Ícone no mercado, o Fusca foi o primeiro automóvel a ser fabricado pela marca alemã na década de 30, mas que começou de fato após a Segunda Guerra Mundial. O sucesso foi tão grande que em 1972 chegou ao posto de mais vendido da história. No total foram 23,9 milhões de carros. Mais sofisticado e de nicho, a atual geração do Fusca não teve o mesmo impacto que a antiga. O Fusca começou a ser fabricado em solo nacional pela Brasmotor em 1950. Em 1953, a Volkswagen se estabeleceu no Brasil e assumiu a montagem do modelo. Em novembro de 57 estavam prontas suas instalações no município paulista de São Bernardo do Campo. Chamado de Besouro ou Fusquinha, o primeiro modelo apresentava o mesmo motor da Kombi, 4 cilindros opostos 2 a 2, refrigerado a ar, motor 1.1 e 36 cavalos, atingindo 110 km por hora e com autonomia de 10 km por litro. Câmbio de 4 marchas à frente, tração traseira, suspensão dianteira e traseiras independentes com barras de torção, estabilizador e amortecedor de dupla ação e freios hidráulicos nas 4 rodas. E com isso, a cada versão foi só se aprimorando. Fiat 147, o primeiro carro produzido pela Fiat do Brasil que abria sua fábrica em Betim, Minas Gerais, o 147 trazia novo conceito em tecnologia, aproveitando de espaço e em tempos de crise do petróleo, atendia um mercado que exigia um carro econômico. E para provar esse aspecto, num de seus comerciais de lançamento, a Fiat exibiu um 147L, atravessando a ponte Rio-Niterói, com apenas 1 litro de gasolina. Foi oferecido primeiramente na versão L e GL, de motor 1050 e 55 cavalos. Posteriormente ganhou versões mais requintadas, com motor 1300 com 61 cavalos, a GLS e o esportivo Hallier. Houve também uma série especial chamada Top. E teve também as suas variantes, né? Que a gente vai falar em breve aqui no canal. Volkswagen Variante. Baseado no projeto Tipo 3 da Alemanha, a perua Variante foi lançada em 1969 e um de seus principais trunfos era o espaço para bagagens. Além do porta-malas traseiro de 267 litros, localizado logo acima do compartimento do motor, há um outro espaço à frente destinado para comportar malas pequenas ou qualquer outro tipo de objetos compactos. O step era num pequeno compartimento no porta-malas dianteiro. Compartilhando o mesmo chassi do VW 1600 4 portas, o famoso Zé do Caixão, de 1968,
A perua variante aproveitava o mesmo motor da linha VW 1600, de 4 cilindros, boxer, refrigerado a ar e alimentado por 2 carburadores Solex, que rendia 65 cavalos. Aliás, apesar da localização do motor atrás, a variante era extremamente robusta. A caixa de câmbio era de 4 marchas com alavanca no assoalho. A variante mede 4,20 metros de comprimento, 1,58 m de largura e 1,43 m de altura. Com estas dimensões, a perua era um carro grande para os padrões da época. Econômica para a época, fazendo 11 km com 1 litro, o modelo agradava principalmente às famílias. 5 pessoas viajavam tranquilamente a bordo da perua da VW. E é isso aí, amigos! Este foi mais um vídeo falando dos grandes clássicos nacionais, os grandes carrões da época do ano de 1970. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, faça sua inscrição. Obrigado por mais uma audiência e até o próximo vídeo.